Pai querido, louvado seja o teu nome, obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Dia de descanso, um dia na tua presença, um dia abençoado pelo Senhor. E queremos agora que o Senhor esteja, ó Deus, ungindo esta palavra, esse tempo especial que vamos viver também na tua presença. Que o Senhor esteja falando, ó Deus, com todos nós. Aqui, o que estamos bem pouquíssimos no templo, mas muito mais pelas redes sociais, ao longo do tempo, que essa palavra ecoe e que alcance corações sedentos e ali ocorra, aconteça transformações poderosas, porque é a tua palavra, porque é a unção do teu Espírito. Por isso, nos responsabilizamos por aquilo que nos vem à mão, mas todavia, a unção, a preparação e a responsabilidade é toda do Senhor. Por isso, pedimos que o Senhor fale conosco. Oramos também por aqueles que carecem da tua proteção, da tua bênção. Alguns irmãos que estão enfermos, muitos enfermos pelo Brasil. Pedimos misericórdia ao Senhor, para que haja, ó Deus, uma unção de cura sobrenatural sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre nosso município, sobre nossa cidade, em nome de Jesus e circunvizinhança. Que a glória do Senhor seja manifesta, que pessoas sejam curadas, restauradas para a tua glória, que o teu nome seja exaltado por isso. Em nome de Jesus, oramos, ó Deus, pela filha da Marta, que amanhã vai estar se submetendo a um exame, uma pequena cirurgia. Que o Senhor esteja abençoando, e todos quantos já têm tido seus nomes arrolados nos grupos de oração da igreja, que o Senhor esteja derramando o teu poder. Agora fala conosco, nós te agradecemos e te invocamos. Espírito Santo de Deus, venha neste lugar, venha sobre nós, unja, Senhor, esta palavra, unja as nossas vidas, unja a vida dessa pessoa que está agora na sua casa, talvez no carro, talvez no seu quarto, não sei onde está, mas onde essa palavra chegar, a poderosa unção do Senhor venha sobre este, e ó Deus, encontre um coração sedento pelo Senhor, que a água da vida, que é Jesus, possa ser real e transformador na vida de quem está agora clamando pela tua presença. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, você que está conosco pelas redes sociais, quero pedir que você esteja assinalando a sua presença aí, fazendo a sua inscrição no grupo da igreja, Igreja Batista da Paz, no YouTube, e também dando aquele likezinho, né? E também clicando no sininho, porque todas as postagens que a gente estiver emitindo da igreja, você será notificado, e vai ser então importante você estar conosco, e um prazer e uma honra muito grande ter você no nosso grupo. Então faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube, que o Senhor Deus esteja nos falando. Abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, eu disse para os irmãos que estaríamos completando a palavra da manhã. Para mim foi muito especial, e cheguei à metade do sermão, e eu quero completar esse sermão, trazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que é o sentido da vida, a eternidade, e prosseguindo um pouco mais, o sentido da vida é Jesus. Então Jesus é a eternidade de Deus em nós. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós mencionamos que o livro de Eclesiastes, também chamado livro do pregador, chega às vias de muitas citações céticas, mas pelo momento que Salomão estava vivendo, pela sua história e pelas suas escolhas, pelas maldições impetradas sobre a sua família, a partir de Davi, no seu erro com Betseba, pagava um preço muito alto das suas misturas, das suas
aberturas, brechas que deu na sua vida, quando ele se uniu a muitas mulheres, o que fora referendado que não fizesse, mas ele assim o fez, e por isso ele se contaminou com os deuses daquela terra, e então Salomão encerrou a sua vida de uma maneira muito trágica. Então, o livro de Eclesiastes foi escrito nesses momentos, né? Quando Salomão, de uma forma, de uma meta visão, ele sai de dentro do problema e ele começa a analisar a vida e escrever então aquilo que ele viveu, aquilo que ele achava, e ele chama tudo de vaidade, né? E vaidade é uma coisa sem propósito. Vaidade é a qualidade do que é vão, do que é vazio. E ele diz muitas vezes que a vida é, em todas as nossas atitudes, é vaidade. O livro também enfoca que há tempo para tudo debaixo do céu, e isso dá uma ideia de ordenação e também dá uma ideia de propósito. Deus tem propósito em tudo, né? Também disse para os irmãos que Salomão examinou vários aspectos da sua vida e então descreveu aqui no livro de Eclesiastes. Ele morreu velho, ele morreu desacreditado, com a família destruída, tudo o que seu pai Davi construiu ele destruiu, ele se tornou idólatra e odiado pelo povo. Salomão era sábio muito para os outros, mas para ele mesmo, ele foi nécio, ele foi insensato, porque ele não conduziu a sua vida no temor do Senhor. Por isso, a Bíblia diz, principalmente nos livros de Provérbios e Eclesiastes, que é o livro que nós estamos terminando de ler agora, e vamos entrar em Cantares, acho que Cantares entrou hoje, fala exatamente isso, né? Da insensatez humana de não servir ao Senhor, né? Por isso, ele era rico e tinha muitas mulheres, e quem muito quer, pouco tem. Foi uma frase que eu deixei para os irmãos hoje de manhã. Mas o que podemos tirar de ensinamento também no livro de Eclesiastes, mediante a tudo que nós já ouvimos e lemos? Primeira coisa é que a vida de todo ser humano é cheia de altos e baixos. Dado a isso, que Salomão escreveu muitas coisas, né? Então, a vida de todo ser humano é cheia de altos e baixos. Quase todos nós temos vivido assim. Salomão chamou esta variação de ocasião, mas um fato, nós precisamos entender que Deus habita na eternidade e a colocou dentro do coração do homem. Por isso, o homem não vive de ocasião, o homem vive da expectativa da eternidade que fora colocado no seu coração, de acordo com a palavra em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que diz: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eu disse pela manhã que a expectativa humana é de muitas coisas, de muitas construções, de adquirir muitas coisas. Há pessoas que vivem nesse tempo como se não fossem morrer, e o que a Bíblia diz é que todos nós, quando nascemos, a primeira coisa que acontece conosco é saber que um dia nós vamos morrer, por consequência do pecado do primeiro casal. Essa é uma realidade. E hoje, com essa pandemia, antigamente a gente dizia que quem vai morrer primeiro é quem é mais idoso, mas não necessariamente. O homem tem buscado a morte nessa questão incessante de aplacar os desejos da sua alma, e ele tem sido vulnerável às coisas diárias, e muita gente tem morrido antes da hora. Um fato que
que a gente precisa entender então é que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Por isso, o homem vive desta infinita e inconstante busca e nunca se acha satisfeito, porque o que pode satisfazer o coração humano é aquilo que vem da eternidade. É aquilo que Deus determina sobre o nosso coração, é aquilo que Deus traz para nós como refúgio. Por isso poderíamos elencar aqui muitos textos que justificam isso e vamos fazê-lo, mas precisamos entender que o que mais o homem precisa é de Deus. Você não precisa de carro novo, você não precisa de muitas casas, você não precisa de viagens internacionais, você não precisa, isso tudo você pode ter, mas o que você precisa mesmo é de Deus. Enquanto essa eternidade vital, sobrenatural, não for realidade no seu coração, por mais que você tenha muitas coisas nessa terra, você vai morrer pobre, cego, nu e infeliz, porque você não alcançou Jesus. A plenitude humana é Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: Cristo em vós, esperança da glória. Só a eternidade em Cristo pode satisfazer completamente o coração humano. O homem tem em si um vazio insaciável do tamanho exato da eternidade de Cristo. É daquele tamaninho mesmo, formatinho mesmo. Tem pessoas que a gente vê que são bonitas, que têm muitos bens, que angariam muitas coisas nessa vida, mas é infeliz, porque ainda não alcançou a plenitude da presença de Cristo. Por isso, se o texto de Eclesiastes foi escrito para os jovens, como eu disse, não pare para ouvir pessoas e filosofias que não vieram, que não têm a fonte em Deus. Você vai se complicar. O apóstolo Paulo disse isso em Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 8. Ele diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Mas olha o alerta que Paulo vai dar agora: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não de Cristo. Isso que é o perigo. Muita gente ouvindo, muita gente que não ouve Deus. Pelo contrário, são céticos, são incrédulos e são ateus. Se você é cristão, jovem, pare para ouvir o que Deus tem para você. Qual é a porção de Deus para você? Você que é homem, você que é mulher, casal, família, pare para ouvir o que Deus tem para falar. Pare de ouvir esses... A vontade é grande de xingar, mas eu não vou xingar. Eu chamo de energúmenos, esses idiotas vazios de Deus, que têm extraviado muitos jovens para o reino das trevas com filosofias vãs. Este algo mais foi que Jesus chamou de vida abundante. Em João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Essa abundância de Deus
Só Jesus pode dar, e é essa abundância que é a eternidade, que o capítulo 3 de Eclesiastes 11 diz que o homem nasce com ela. É um côncavo e um convexo, que conecta exatamente como Deus planejou. Deus deu isso a Adão e Eva, eu falei isso hoje de manhã, e eles ouviram vãs filosofias de uma serpente. Muitos cristãos hoje têm ouvido de vãs filosofias, voz da serpente, traduzidas em pessoas com capas bonitas e com prosperidade aparente. Você poderia perguntar, mas Salomão não escreve sobre alegria? Sim, Salomão escreve sobre a alegria. Eclesiastes 2:24 diz assim: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho, e vi que isso também vem das mãos de Deus. Capítulo 3, verso 12, verso 15, verso 22, diz assim: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Verso 22, por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é uma recompensa, pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? A gente só tem essa vida aqui para viver essas coisas, mas se elas não forem repletas da presença da eternidade de Cristo, você nunca vai saber usufruir delas. Capítulo 5, verso 18 a 20. Assim, descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado do seu esforço que se faz debaixo do sol. De uma certa forma, uma redundância, né? Durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-las e a aceitar a sua morte, veja que ele está falando que vem de Deus, e a ser feliz em seu trabalho, e isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do seu coração, plenitude da presença de Deus. Como é bom viver em Cristo. E essa é a ideia também que ele passa. Capítulo 8, verso 15 diz: por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro e penoso trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Por último, capítulo 9, do verso 7 ao verso 10 também diz: portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há reconhecimento nem sabedoria. Veja que na cabeça de Salomão, a vida termina na sepultura. Por isso ele diz: usufrua daquilo que você tem, porque Deus está te dando. Só que nós entendemos da palavra de Deus que a vida não termina na sepultura. Tolo é você achar que a vida termina na sepultura. Tanto que quando Jesus foi crucificado, que morreu, o
porque a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. E após a sua ressurreição, ele esteve com vários dos seus discípulos. E um dia, quando ele foi visitar seu amigo, que já havia 3 dias sido sepultado, quando as irmãs chegaram para ele e disseram: Jesus, se o senhor chegasse antes, Lázaro não tinha morrido. Ele disse o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu nunca chego atrasado. Eu nunca chego atrasado. Que aquele que crê em mim, ele continua. Mesmo que morra, a vida não acaba no túmulo, viverá. E é dessa eternidade que o ser humano precisa encher o seu coração, essa expectativa maravilhosa. O fato de Salomão sempre mencionar a morte é para lembrar aos servos fiéis que a morte, para quem está em Cristo, é porta para uma bela e gloriosa eternidade. João 11, 25 e 26 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, só aquele que crê em mim, é exclusivo. Esse clube tem carteirinha, é só aqueles que creem em mim. Então todas as pessoas podem fazer parte desse rol escolhido por Deus. Pode, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele deixa uma pergunta no final: você crê nisso? Segundo lugar, Deus tem o controle de tudo que está debaixo dos céus, mas Ele tem os seus propósitos. Essa pandemia tem propósito. Esse tempo que nós estamos vivendo tem propósito. Deus transforma toda maldição em bênção. Deus está chamando a atenção de você. Deus está chamando a atenção da igreja. Deus está chamando a atenção de nós para um tempo diferenciado que vai acontecer, que já está acontecendo. Salmo 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Emprestado para o homem, mas essa terra tem dono. Ele tem o controle de todas as coisas. Romanos 8:28, texto que eu gosto, diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se no capítulo 3 de Eclesiastes, Deus pôs a eternidade dentro de mim e de você, o maior clamor da sua alma, da minha alma, é a plenitude de Deus em nós. Senhor, em nome de Jesus, revela-nos esse desejo, essa conexão. Senhor, abra os olhos espirituais dessas pessoas que estão nos ouvindo nesta noite, para entenderem que estão correndo para cá, para aqui e acolá, em busca de muitas coisas, igual Marta estava, para que possamos nos ver como Maria, escolher o melhor de todas as coisas que estão aos teus pés. Revela, Senhor Deus, a tua presença, como é necessária, vital para a nossa vida humana, aqui e na eternidade. Em nome de Jesus. Terceiro lugar, que os propósitos de Deus têm origem num coração misericordioso e amoroso. Ele é Pai bom. A Bíblia diz que o Senhor diz: mesmo que uma mãe esqueça de seus filhos, e olha que para uma mãe esquecer do filho é coisa difícil, né? Eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor.
O Salmo 33, 10, 11 diz: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem, 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 permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Você acha que está tudo liberado, está tudo sem controle? Você acha que essa pandemia aconteceu e Deus não sabia? Não é isso que a palavra diz. Todo ser humano, então, precisa ter uma consciência de que nada do que você faça ou tenha será sempre insuficiente em suas buscas, até que encontre a eternidade de Cristo. Aí tudo o que você conquistar terá razão de ser, porque tem propósito. Voltando a Colossenses 2, a gente começa a entender, e vimos daquilo que Eclesiastes nos diz, que Deus coloca no coração do homem a eternidade, nos faz entender por que a alma do homem se encontra com tanta falta de paz, porque na verdade de tudo o que mais precisamos é a eternidade. Cristo é a eternidade de Deus em nós. No texto de Paulo, de Colossenses, ele cita algumas palavras que eu destaco com você para a gente encerrar essa palavra hoje à noite, quando ele diz assim, Colossenses 2, de 6 a 8, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados, firmados, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Mas tenham cuidado, tenha cuidado, para ninguém te escravizar com filosofias vãs e enganosas, sutis, que se fundamentam nas tradições humanas, os princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Ei, cristão, ei, crente, o mundo te odeia, tá? Você está fazendo tudo para agradar o mundo. Deixa eu falar com você, o mundo te odeia. As pessoas do mundo odeiam você. Pare de defender o pecado e anuncie o evangelho ao pecador. Pare de enfeitar o pecado. O pecado leva à morte. E se você conviver com uma pessoa e a sua boca profética não for aberta, você será responsável pela vida dessa pessoa com quem você convive no pecado. Pode pintar uma caveira de rosa, pode colocar florzinha numa caveira, mas caveira sempre será caveira. A representatividade do final da existência humana. Vivendo um tempo que a gente começa a enfeitar pecado. Pecado afasta o homem de Deus. A linha do trem, não sei se você já andou, já teve curiosidade de parar na linha do trem. A linha do trem são duas hastes de ferro assim fundidos, e o trem anda em cima daquele trilho, e as suas rodas têm um batente do lado de dentro e outro do lado de dentro, ou seja, o trem anda assim, e os batentes não deixam que o trem saia da linha, porque apoia no trem. Quando você vê um trem passar, eu morei na beira da linha a minha infância toda. Quando um trem passa, a roda do trem, que é ferro, também bate no ferro, que é o trilho, e sai faísquinha. Você vê o trem passando e saindo faísca. Por quê? Porque o ferro roça com o ferro. Se o trem sair da linha, ele não anda. Se o crente sair do propósito de Deus, chamando o pecado de coisinha bonitinha, você vai travar a sua história.
É isso que Paulo está falando. Pare de dar ouvidos a quem não ouve Deus. Ele fala de uma identidade em Cristo, de uma continuidade de vivência nele. Ele fala de enraizamento, de edificação, de edificados, firmados, com bases sólidas, resistentes. Não dá ouvido a qualquer bobagem. Ele fala num coração firmado na fé. Ele fala no transbordo de gratidão. Meu pai tinha um hábito, meu sogro também. A gente estivesse andando com eles durante o dia, você ouvia isso várias vezes. Eles diziam sempre assim: graças a Deus. Graças a Deus aconteceu isso. Graças a Deus aconteceu aquilo. Graças a Deus aconteceu aquilo outro. Amanheceu, graças a Deus. Anoiteceu, graças a Deus. Foi ao médico porque conseguiu o médico, graças a Deus. Conseguiu comprar um remédio, graças a Deus. Um coração agradecido só é agradecido porque crê e teme a Deus. De acordo com um texto, a gente precisa considerar alguns fatores que comprovam a evidência da eternidade de Cristo num ser humano. Primeiro, como que eu posso saber, pastor, se a eternidade de Cristo é evidente na vida de alguém? Primeiro, é que essa pessoa só se alimenta de coisas espirituais referentes a Cristo. O texto é João 6,56, e diz assim: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Comer a carne e beber do sangue de Cristo é reconhecer que Ele é o único Deus, porque foi o único que foi morto numa cruz, sem ter dívida nenhuma para ser paga, e Ele ressuscitou, e foi o único que ressuscitou. Comer a carne e beber o sangue é quando nós estamos numa mesa, em volta de uma mesa de ceia, em que nós renovamos a nossa aliança com o Senhor e fazemos para Ele algumas promessas de acerto, de conserto, de vida em Cristo. Segundo lugar, a segunda característica daqueles que estão com a eternidade de Cristo em sua vida, ele frutifica sempre em amor. Dá muito fruto em amor. Efésios 3,17 diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito Santo. Está falando de vida espiritual. Terceiro lugar, é aquela pessoa que obedece os mandamentos sem crises. É de Deus? É de Deus. Acabou. Não fica questionando aquilo que Deus escreveu através dos seus profetas. Não fica tentando dar jeitinho no Evangelho. Não existe jeitinho. Quarto lugar, sim, 1 João capítulo 3, verso 24 diz: os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem. Ou seja, quem está em Cristo, obedece os seus mandamentos e nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Quarto lugar, é aquela pessoa que anda confessando Jesus diante de todos como Filho de Deus, sem vergonha, sem ter vergonha disso. 1 João 4,15 diz: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Quinto lugar, essa pessoa vive na luz, permanece na luz, anda na luz, fala das coisas da luz, pensa nas coisas da luz. 1 João 2,10: quem ama seu irmão permanece na luz, para que todo aquele que quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Sexto lugar, não
permanece em trevas, evidentemente. João 12:46, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. No sétimo lugar, permanece em Cristo, evidentemente. João 15, de 4 a 10 diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Hoje de manhã eu falei uma frase: se você se basear num domingo pela manhã ser o suficiente para manter a sua fé ativa, pode esquecer, porque é muito pouco. Porque além do domingo pela manhã, você tem 7 dias na semana sendo confrontado, sendo afrontado, sendo desafiado, sendo transviado para outras coisas que desvinculam você do propósito maior de Deus. Por isso, todos os dias precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Todos os dias precisamos buscar o Deus a quem nós dizemos que amamos. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras, sem confusão, sem mudança, sem transformação, sem jeitinho, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. 8º lugar, a percepção que se tem da pessoa que tem a eternidade na sua vida, é que ele ama ao próximo. 1 João 3,11, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 9º lugar, permanecendo na palavra. 1 João 2,14, filhinhos, eu vos escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pois eu escrevi a vocês, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. 10º lugar, fazendo a vontade de Deus e não a nossa. Essa é a evidência da gloriosa presença de Jesus, da eternidade nesta pessoa. João 15:11, tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Por isso que eu falo que a completude da alegria e da paz humana tem a ver com a eternidade de Cristo. Andando como ele andou. 12º, 1 João 2,6, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E por último, atentos e seguindo o que ouvimos da parte de Cristo, 2 Timóteo 3,14, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. A frase está aqui, eu pensei que tivesse falado de manhã, mas eu vou dizer agora. 1h30 em uma manhã de domingo não basta para reabituar corações que não são diariamente imersos em liturgias rivais. Vou repetir, quem disse isso foi James Smith.
1h30 em uma manhã de domingo não basta para reabituar corações que são diariamente imersos em liturgias rivais, ou seja, 1h30 de domingo não vai desfazer tudo aquilo que Satanás fez durante a semana, se você tiver só o domingo para cultuar o Senhor. Há uma preocupação de líderes espirituais nesse tempo, exatamente pelo esfriamento espiritual que há nos jovens, nos homens e nas mulheres que a pós-modernidade trouxe. O que o ser humano ainda não entendeu é que a maior realização possível na vida é sermos as pessoas extraordinárias que Deus criou. A razão pela qual tanta solidão, depressão, abuso de drogas, de sexo, insegurança e até mesmo suicídio, a causa disso tudo é a ausência desconhecida pelo homem da eternidade de Cristo que ainda lhe falta. Que as pessoas não sabem de fato o seu real valor. Quando a gente descobre o valor que nós temos em Cristo, isso tudo muda e passamos a viver para Cristo. Paulo disse: já não vivo mais eu, porque aquilo que eu vivia antes, eu era perseguidor de crente, eu era perseguidor de cristão, eu era um homem rude, violento, assassino. A vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você reconhece as suas raízes em Deus e se vê como sua habitação, descobrindo quão fácil é experimentar Deus dentro de si, você realmente terá um renascimento de seu valor próprio. Eu vou repetir essa última frase. Quando você reconhece suas raízes em Deus e se vê como sua habitação, descobrindo quão fácil é experimentar Deus dentro de si, você realmente terá um renascimento de seu valor próprio. Jesus não morreu debalde. Jesus não morreu na cruz à toa, porque ele achava divertido, não. Ele só morreu na cruz porque ele queria, e ele quer que a sua eternidade entre no meu e no seu coração, e que vivamos de tal maneira, como disse o apóstolo Paulo no capítulo 2 de Colossenses: plenitude, enraizados, firmados, fixados, fortificados, e assim nós teremos de fato a nossa identidade repleta da identidade de Deus. Eu espero que o Espírito Santo nos ajude a viver uma semana que se inicia hoje, convictos, conscientes, de que eu preciso fechar os meus ouvidos para as coisas desse mundo e abri-lo para as coisas da eternidade. Deixa eu te dar uma última sugestão. Uma amiga minha, que uma vez uma pessoa foi à casa dela para falar de mim com ela, e ela disse assim mesmo, falou assim: Haroldo, eu mandei aquela pessoa, perguntei a ela assim: você veio aqui para falar mal do pastor Haroldo, então você pode voltar do mesmo jeito que você chegou. O recado que eu quero te dar no final é: se alguém vier falar alguma coisa com você, demonstrar alguma coisa para você, ensinar alguma coisa para você, que não seja ligado à eternidade de Cristo, você não dê ouvidos, não tem tempo para isso. Não dê guarida para serpentes. As serpentes do nosso tempo têm sido apresentadas de várias formas. Nas redes sociais, muitas delas têm nome de youtubers. Estão ensinando pessoas a suicidar. E assim por diante. Você só sabe muito mais do que eu. Desonrar pai e mãe,
trair marido, trair esposa, como ganhar dinheiro ilícito, alianças com Satanás. A mídia também tem isso para mim e para você. Do mesmo jeito que vier para você, se não for para falar das eternidades de Jesus, que encha o seu coração de esperança, que seja anátema, que seja loucura, está repreendido em nome de Jesus. Volta para trás, não empreste os seus ouvidos para as trevas, abra o seu coração, para que cada vez mais o Jesus seja seu Senhor, seu Salvador. Viva daquilo que Ele tem para você. As promessas dele são tremendas. Eu li alguns textos correndo, mas depois você pode assistir de novo. Pega esse texto e dá uma olhada novamente. As promessas dele são inefáveis. Ele diz: permanecei em mim, que eu permaneço em você. Me busque com todo o seu coração, que você vai me achar. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. E começa a te dar identidade e destino. Não abra os seus ouvidos, não abra a sua vida para o reino das trevas, porque Ele quer afastar você de Cristo, e os dias dele já estão contados. A Bíblia diz que o inferno foi criado para Ele, e as coisas dele estão espalhadas pelo mundo, como eu disse, bonitas, brilhosas, cheirosas, caríssimas, satânicas, para que você seja engodado e afastado do reino do Filho do seu amor, que é Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, aquela paz bendita que só Ele pode dar, aquela paz gloriosa que só Ele pode ministrar, aquela paz de completude que enche o coração quando está esvaziado de qualquer tipo de possibilidade. Essa paz encha a sua vida, que essa paz encha a sua casa, que essa paz encha a sua família. Te louvamos, Senhor, tua palavra não nos deixa enganados, bravos ou não, pela maneira que ouvimos. Nós queremos que essa eternidade de Jesus seja evidente em nós. Nos ensine a sermos verdadeiros adoradores, aqueles que te servem, que são vistos como tais, como pequenos cristos aqui na terra. Abençoe a vida desse irmão, dessa irmã que está afastado de Deus. Reavivem nesse povo, a Deus, renova os seus corações, a esperança da vida eterna, e que elas voltem a se alimentar daquilo que o Senhor tem para encher a sua história. Renova em nós o espírito reto, como disse Davi: não retire de nós teu espírito, mas renova em nós o teu espírito. Por favor, tenha misericórdia do nosso povo. Assim oramos e assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.